Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao segundo bimestre e trabalharemos sobre a Grécia Antiga. De início, eu irei fazer uma introdução e falarei só sobre as primeiras civilizações, ou melhor, os primeiros povos ou sociedades que apareceram na Grécia Antiga, tá certo? Então, gente, é, é importante a gente destacar que a Grécia ela fica na Península Balcânica, que é uma região que fica entre o Mar Mediterrâneo e também dentro de uma alternância de montanhas rochosas, despenhadeiros e alguns vales férteis, certo? E as três regiões continentais formam o Peloponeso, que é a extensa península localizada ao sul que se liga à Grécia Central por um pequeno istismo, né, que é uma pequena faixa de terra, que separada por uma cordilheira está a região norte, certo? Daqui a pouquinho no mapa que eu vou mostrar a vocês, vocês vão poder perceber que a Grécia ela fica, né, numa área cercada por água, por isso que é chamada de península, tá certo? Então, ao redor do mar Egeu existe uma grande quantidade de ilhas, algumas de grandes proporções como Creta e outras pouco menores, como Rhodes e Lesbos. Os primeiros habitantes da Grécia também se instalaram na Jônia, que era um lado oriental do Mar Egeu, região da atual Turquia, e posteriormente fundaram cidades na Sicília e na Itália, com a criação de colônias em todo o Mediterrâneo Ocidental, como em Marselha, na França, ou em Ampúrias, na Espanha. Então aqui tem um mapa que eu vou verificar. Deixa eu só marcar aqui para vocês. Então a Grécia era toda essa região aí pintada de verde. Era uma região basicamente formada por diversas ilhas, certo? Tinha a ilha de Creta, de Rhodes, entre outras. Então, ao longo do tempo, a Grécia ela foi perdendo territórios devido a algumas batalhas travadas com outros povos. E hoje, pessoal, a Grécia ela corresponde a esse território aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui direitinho para vocês. Espera aí. Certo? Basicamente esse, tá bom? Dando continuidade, como nós vimos, os primeiros habitantes da Grécia se instalaram na Jônia e eram chamados de jônios, né, que eram considerados gregos. Então, chegaram na região no final do terceiro milênio, por volta de 1700 a.C., e se fixaram nas terras próximas ao mar Egeu. É, Conforme documentos oficiais, eles dominaram os antigos habitantes da Ásia Menor com o uso de violência, submetendo a população nativa à escravidão. Os jônios agruparam-se em tribos de guerreiros e se organizavam em uma espécie de sociedade militar. Construíram cidades fortificadas e não deram continuidade ao comércio mediterrâneo que existia anteriormente. Por volta de 1580, eles foram expulsos do seu território, encontrando refúgio nas terras da Ática, sendo parte de seus domínios tomada pelos povos aqueus e eólios, certo? Os aqueus eram guerreiros originários dos Balcãs, que era essa região aí da Europa, né, uma região bastante montanhosa, e quando se instalaram em território grego, sofreram grande influência cultural dos cretenses, posteriormente conquistados pelos aqueus em 1400. Então, os dois outros povos que vocês vão estudar agora serão os cretenses e os aqueus, que foram povos bastante importantes da Grécia Antiga. Então, os cretenses, eles viveram ali na ilha de Creta, próximas do Mar Egeu, ao sul da Península dos Balcãs. E a ilha de Creta, ela é a maior ilha da Grécia e se configurou um local estratégico para o desenvolvimento de práticas comerciais. Então, os cretenses, eles vão ter uma característica em comum com os fenícios, que viveram basicamente do comércio, né? O comércio era a principal atividade econômica desses povos, certo? Então, em virtude da localização geográfica, a atividade econômica mais importante para os cretenses era o comércio, como já falei para vocês. O apogeu da civilização cretense
aconteceu na primeira metade do século milênio e, de acordo com os restos arqueológicos, não há indícios da existência de guerras nesse período. Além disso, as cidades não estavam fortemente muradas como as de outros lugares. Então, aqui fala um pouquinho mais sobre esse povo, né, que viveu ali na ilha de Creta. Fala um pouquinho também sobre os palácios, que eram grandes fortalezas, certo? E esses palácios ficavam na cidade mais importante da ilha de Creta, que era chamada de Knossos, tá bom? Então, dando continuidade e falando um pouquinho agora sobre os aqueus, que foi outro povo que fez parte da Constituição grega. Então, por volta do ano 2000 a.C., esse grupo de seminômades, né, que eles mal tinham moradia fixa, de origem indo-europeia, migrou para a região em busca de terras férteis para suas plantações. A cidade de Atenas era de origem aqueia e foi a responsável pelo domínio de Creta. Os aqueus desenvolveram a civilização centrada em palácios conhecida como micênica. Nesses reinos, o poder monárquico concentrava as quais eram protegidas por enormes muralhas, as acrópolis, né, cidades altas ou palácios fortificados. A expansão militar dos aqueus para o mar em busca de novas terras gerou a lendária guerra entre gregos e troianos, povo habitante da cidade de Troia, atual Turquia. Embora a Guerra de Troia seja uma lenda, ela reflete os conflitos reais que ocorreram entre gregos e outros povos no final do segundo milênio antes de Cristo. Aqui fala um pouquinho sobre o que realmente aconteceu em Troia, que foi essa luta aí entre troianos e gregos, tá certo? Então, dando continuidade, entre 1500 e 1150 a.C., a civilização micênica floresceu. Com a economia sendo controlada pelo Estado, essa civilização espalhou-se tanto pela Grécia como por outras regiões do Mediterrâneo. A influência de sua cultura estendeu-se até a Itália, a Sardenha, o Egito e o Mediterrâneo Oriental. O mundo micênico desapareceu no século XI a.C., aos poucos, sem que se saiba de fato o que realmente aconteceu. Aproximadamente em 1200 a.C., a região foi invadida pelos dórios, grupo de guerreiros conhecido por ocupar cada vez mais espaços, como o Peloponeso e a ilha de Creta. A terra dominada era dividida em lotes iguais e os povos que habitavam esses locais eram submetidos à escravidão. Uma das consequências das invasões dórias foi a destruição quase total da civilização micênica. Os dórios se fixaram na região do Peloponeso, onde introduziram a metalúrgica, tanto do ferro quanto da cerâmica, com a decoração geométrica. Desenvolveram relações com os mesopotâmicos e os egípcios, o que promoveu o enriquecimento cultural e tecnológico desse povo. Então, gente, de início a gente só fala um pouquinho sobre as primeiras sociedades ou civilizações que constituíram a Grécia Antiga. Então, os jônios, os aqueus, os cretenses e os dórios, eles foram os primeiros povos a habitar essa região que hoje é conhecida como Grécia. E vão ser os descendentes desses povos que vão constituir ou formar, né, melhor dizer, as primeiras cidades-estados ou polis grega, tá certo? Mas isso só iremos estudar na próxima aula, tá bom, gente? Então, bons estudos e até a próxima.